Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos dando sequência a mais um encontro, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 35 e chegamos, enfim, à última parte do estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Foram 14 partes nesse estudo e vamos finalizar hoje com o tópico sacrifício da própria vida. Vamos lá, então? Sacrifício da própria vida. Item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que a sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele deixasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui a palavra sacrifício significa abrir mão de mim pelo outro. E aqui o texto, ele pergunta, se uma pessoa está desgostosa da vida, ele quer morrer, mas não quer se matar. Se ele escolhe um caminho que facilitará a sua morte, colocando ela nas mãos de outra pessoa, ele tem algum mérito nisso? Entendeu a questão? Por exemplo, se eu me vejo como uma pessoa infeliz, se eu não gosto mais da minha vida, eu estou desgostoso, não estou nem aí, eu quero me matar. Mas essa intenção é envolta ou num processo de covardia ou de insegurança, né? E aqui ele coloca o exemplo da pessoa que se alista na guerra para atingir esse objetivo. Então a pergunta é o seguinte: se ele se coloca em algo, né, numa situação que, entre aspas, seria de contribuição, né, porque ele estaria defendendo o país, isso muda o cenário de punição naquele conceito que a gente já conversou aqui de suicídio? Que a pessoa que se suicida depois, ela tem toda aquela questão da pena por ter interrompido sua vida. O fato dele ter se alistado para defender o país, entendeu? Diminuiria essa questão da punição? E aqui o texto responde, não. Não importa o que você faça. Se o objetivo do seu comportamento é o suicídio, mesmo que você se coloque numa postura, né, que aumente a sua possibilidade de morrer, você é um suicida. Aí o espírito pergunta, ele morre com honra nessa situação? Né? Aí a gente vê aqui a resposta, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte,
suicídio intencional, se não de fato. Portanto, o que a gente conclui? É um suicídio consciente. Continuando o texto aqui, é ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Então, isso aqui faz lembrar aquela questão dos homens-bomba, né? Porque eles fazem aquilo em nome da religião, né? A religião que eles professam, mas tem muitos ali que são suicidas. Suicidas, de fato. Que se aproveitam daquela visão de, olha, eles explodiram aquela mesquita, eles explodiram aquela embaixada, né? Que mérito, né? Mas em alguns há, sim, a própria intenção suicida, né? Continuando, se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria, né? É aquela situação do indivíduo que diz assim, eu morreria pelo meu país. Ou então, vamos colocar aqui numa situação mais cotidiana, o rapaz diz para a namorada assim, eu morreria por você. Por que ele não diz eu viveria por você? Porque morrer é fácil. Já viver, né? Viver, você tem que desviar de carro na rua, você tem que desviar de bala perdida, você tem que tomar cuidado com bandido, você tem que desviar de vírus, né? Você tem que desviar de um monte de coisa, você tem que desviar de artrite, de tantas doenças, Alzheimer, Parkinson. Viver é muito difícil. Morrer é muito fácil. Basta você ficar o dia inteiro fechado na sua casa, deitado na sua cama, que você vai estar morrendo aos poucos. Viver implica levantar contra a vontade. Viver implica fazer o que você não gosta. É isso que São Luís diz aqui. Você quer ajudar seu país? Não morra por ele. Viva por ele. Terceiro parágrafo. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. É o que a gente falou da guerra lá em cima, né? Porque esses dias eu estava lembrando aqui de uma pessoa que disse numa palestra: se você quer saber quanto a sua mãe te ama, veja o que ela faz quando dá uma freada brusca, assim, né? De repente você está no banco do passageiro. E aí, o que acontece? Ele há uma situação, por exemplo, um amigo meu me disse uma vez que uma criança, ele era pequeno, ele estava no trânsito com a mãe, e a mãe dirigindo, de repente uma freada repentina, e ela, a primeira coisa que ela fez, colocou o braço aqui para proteger o filho, né, para proteger do impacto. E foi um movimento que ela fez, ela se machucou bastante, né, mas o filho foi protegido. Então, há também situação, por exemplo, se seu filho vai atravessar a rua e você consegue empurrar seu filho para o ônibus, não atropelá-lo, mas o ônibus acaba pegando você, né? Você abriu mão da sua existência em nome do seu filho. Você abriu mão do seu corpo físico, né? Porque outra pessoa cometeu equívoco que no caso seria o motorista do ônibus, e você não tinha tempo hábil ou habilidade para se proteger. No final, você acabou se machucando. Então, aí o texto diz, nesse caso, tem mérito. Quando você enfrenta a morte
porque não tem como enfrentá-la, entendeu? Você não tem como evitá-la, né? Vamos em frente, um próximo slide. Item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova de resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui é aquela situação que, por exemplo, você vê uma pessoa sendo assaltada e você faz algo para protegê-la e toma um tiro. Aí sim, há mérito. Porque você não tinha a intenção de buscar a morte naquele sentido. Você teve o impulso de salvar a pessoa, né? Foi algo instintivo. Então, vamos lá. Nessa primeira pergunta, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode seu ato ser considerado suicídio? Né? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem pode ter essa certeza, né? Há casos que a pessoa se expõe e sobrevive. Há casos que uma pessoa toma 7 tiros e sobrevive. Outras tomam uma picadinha de um mosquito e morre. Então, quem que somos nós para dizer quem vai sobreviver? A gente não sabe, não temos essa condição. Quem poderá dizer, né, que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? É aquele caso que, de repente, a pessoa está ali com um revólver e a arma falha. Ou seja, quem somos nós, né? Vamos no próximo slide. Proveito dos sofrimentos para outrem. Item 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Resposta: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. É isso. Se porventura eu aceito tudo isso, eu não estou sendo, de certa forma, egoísta,
Existe como tornar isso proveitoso a outras pessoas? Por exemplo, aqui a gente pode lembrar dos franciscanos, né, que fazem aquele voto de pobreza, que fazem o voto da castidade, mas estão sempre dentro de clínicas de recuperação, né? Estão sempre em instituições como asilo, orfanatos, né? Eles vivem para ajudar as pessoas. É algo que eles escolheram como postura de vida, né? É uma submissão à vontade de Deus. É algo baseado naquilo que eles acreditam, mas eles não ficam só ali no canto deles em orações. Eles tomam a atitude em prol do próximo, né? Vamos em frente. Aqui eu coloco aqui uma nota do expositor baseado no livro Alvorada Cristã, capítulo 4, Prêmio ao Sacrifício, de Neio Lúcio e Francisco Cândido Xavier. 3 irmãos dedicados a Jesus leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras, e prometeram cumprir as lições do Mestre. 3 irmãos. O primeiro colocou-se na indústria do fio de algodão e de tal modo se aplicou ao serviço que em breve passou à condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de 25 anos, ele era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia o trabalho equitativamente e distribuía os lucros com justiça e bondade. O segundo estudou muito tempo e tornou-se juiz famoso. Embora gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho. Defendeu os humildes, auxiliou os pobres e libertou muitos prisioneiros perseguidos pela maldade. De juiz, tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. O terceiro, porém, era paralítico. Ele não podia usar a inteligência com facilidade. Não poderia comandar uma fábrica, nem dominar um tribunal. Tinha as pernas mirradas. O leito era sua residência. Lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração e começou a tarefa pela humilde mulher que lhe fazia a limpeza doméstica. Viu-a triste e lacrimosa e procurou conhecer-lhe as mágoas com discrição e fraternidade. Confortou-a com ternura de irmão. Convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. Bastou isto, e em breve, trazidos pela servidora reconhecida, outros sofredores vinham rogar-lhe o concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos e oferecia-lhes o sorriso de confiança na bondade celeste. Comentava os benefícios da dor e expunha suas esperanças no reino divino. Dava de si mesmo, gastando emoções e energias no santo serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados, insuflando-lhes paz e coragem. Comia pouco e repousava menos. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu colaborando com os sofredores através da oração, ajudando-os cada vez mais. Morreram os 3 irmãos, em idade avançada, com pequenas diferenças de tempo.
Quando se reuniram na vida espiritual, veio um anjo examinar-lhe as obras com uma balança. O industrial e o juiz traziam grande bagagem, que se constituía de várias bolsas recheadas com dinheiro e com as sentenças que haviam distribuído em benefícios de muitos. O servidor da prece trazia apenas um pequeno livro, onde costumava escrever suas rogativas. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com os necessitados. E o segundo foi também louvado pela justiça que semeara sabiamente. Quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz que tudo envolveu numa coroa resplandecente. A balança foi incapaz de medir-lhe a grandeza. Então, o mensageiro falou-lhe, feliz: Teus irmãos são benditos na casa do Pai pelos recursos que distribuíram em favor do próximo, mas em verdade não é muito difícil ajudar com dinheiro e com a faina que se multiplicam facilmente no mundo. Se, porém, bem-aventurado, porque desde de ti mesmo um amor, novamente, se, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo um amor santificante. Gastaste as mãos, os olhos, o coração, as forças, os sentimentos e o tempo a benefícios dos semelhantes, e a lei do sacrifício determina que a tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiaste os dons de Deus. E o servidor humilde do povo foi conduzido a um céu mais elevado, de onde passou a exercer autoridade sobre muita gente. É o tamanho daquilo que a gente pode ter, se acreditamos em Deus, né? É o tamanho da utilidade que podemos ter se tivermos humildade e acreditarmos em nós. Essa é uma história que eu li, achei maravilhosa e sinto que ela fecha perfeitamente o estudo de hoje. O sacrifício não se resume a dar o seu dinheiro, mas abrir mão do teu conforto. Abrir mão, muitas vezes, do seu momento, né? Mas querendo que o outro participe. Quando a gente vê o outro numa situação vulnerável, a gente não tem que ver aquilo como uma punição, e a gente tem que agir pelo sentimento, pela gratidão, né? De estar fazendo algo de bom pelo outro, mais pelo outro do que para si mesmo, né? Nessa história você viu que aquele que tinha menos recursos foi o que mais fez, né? É isso. Finalizamos aqui o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Espero que tenham conseguido aproveitar bem. Tentamos ser bem específicos em cada parte desse longo capítulo. E semana que vem entraremos num novo capítulo, uma nova etapa, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Será bem mais curtinho, viu? Acredito que em 2 partes a gente finaliza ele. É isso. Hoje é domingo. Para aqueles que estão assistindo hoje, desejo um ótimo dia a todos, com a família, com todos os seus, né? E voltamos a nos encontrar na próxima semana. Uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe.